Olá, meu nome é Gabriela, eu sou formada em Edificações pelo Cefet e curso Engenharia Civil na UFRJ. Oi, eu sou a Júlia e eu também curso Engenharia Civil na UFRJ. E nós duas somos do projeto de extensão NATEP, que é o Núcleo de Assessoria Técnica Popular, que é coordenado pela professora Adriana Rocha, também da UFRJ. E o projeto surgiu a partir do coletivo Força Motriz, e atualmente ele é constituído por arquitetos e estudantes, principalmente dos cursos de arquitetura e de engenharia. E nós atuamos de forma voluntária, oferecendo assessoria técnica em algumas ocupações e comunidades do Rio de Janeiro, que são as comunidades da FICAP e do Povo Sem Medo na Pavuna, e uma ocupação na Barreira do Vasco. E, em função da pandemia, nós tivemos que limitar os nossos estudos a grupos de estudos remotos, de forma online, para continuar atendendo as demandas dessas comunidades que a gente atua. E os nossos grupos, eles estão divididos entre 3 áreas: técnicas de construção popular, agroecologia e educação popular. Eu e a Gabriela, nós somos do grupo de tecnologias de construção, e nele nós estudamos técnicas de construção que sejam econômicas e sustentáveis e que, lógico, viabilizem moradias saudáveis para esses moradores, levando em consideração todas as problemáticas que eles vivem e que eles relatam para a gente. E é esse estudo que nós vamos compartilhar aqui hoje com vocês, de uma forma nada técnica, e a gente vai usar uma linguagem simples, para que todo mundo que tenha se interessado pelo tema e que tenha vindo até aqui, seja pelo viés sustentável ou pelo viés social, e que queira reproduzir o que nós vamos ensinar, possa compreender esse conteúdo de forma bem simples. Bom, em 2017, o Brasil possuía um déficit habitacional de 7,7 milhões de famílias. Essa mesma insuficiência só no Rio de Janeiro é de 468 mil famílias. Déficit habitacional é uma expressão que se refere à quantidade de famílias sem moradia adequada. E são variáveis esses critérios de adequação, mas a edificação ter sido construída originalmente para habitação, o uso de materiais duráveis na construção e a coabitação são os principais. O nosso projeto de extensão busca assegurar o direito à moradia que atenda às necessidades básicas da família, algo que está previsto na Constituição brasileira, mas não é uma realidade. E, além disso, os métodos construtivos alternativos que a gente estuda têm um custo menor que métodos construtivos tradicionais, e além de reutilizarem objetos ou resíduos que seriam descartados, reduzindo o impacto ambiental negativo gerado pela alta produção de lixo. Nós também estamos alinhados com 6 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que foram propostos pela ONU em 2015 para serem alcançados até 2030, os ODS. E são eles: a erradicação da pobreza, a fome zero e a agricultura sustentável, saúde e bem-estar, redução das desigualdades, as cidades e comunidades sustentáveis e o consumo e produção responsáveis. Hoje, nós vamos ensinar 2 técnicas de construção de alvenaria, uma utilizando a técnica de pallet com o pau a pique e outra utilizando os ecobricks. E vamos apresentar também 2 outras técnicas de revestimento, uma utilizando tampinhas de garrafa e outra que utiliza também os pallets. E essas foram as melhores alternativas que nós encontramos nos nossos estudos até agora. No nosso dia a dia, a gente consegue perceber que o pallet é um material muito versátil e por isso a gente acaba vendo ele sendo aplicado de várias formas diferentes. Então, ele pode ir, por exemplo, desde uma mesinha de centro até uma construção um pouco maior. Além de que ele é um material muito fácil de ser encontrado. Então, hoje nós vamos apresentar 2 métodos que utilizam esse material. O primeiro que nós vamos abordar é o pallet com a técnica do pau a pique, ou a taipa de mão, como também é conhecido. E esse método, ele é uma solução econômica e bastante funcional. E sem contar que as construções de pau a pique, elas fazem parte da história da colonização e da urbanização brasileira, justamente por serem um método econômico, barato e natural para o desenvolvimento de paredes e até mesmo de moradias. E é válido ressaltar que a construção do pau a pique, se ela for mal executada ou mal acabada,
ela pode degradar em pouco tempo. Ela pode também apresentar algumas rachaduras e fendas que a tornam alvo de roedores e insetos que se instalam nessas aberturas. E é por isso que pau a pique é tão associado ao barbeiro, que é o inseto transmissor da doença de Chagas. Ele costuma habitar nessas frestas e transmitir a doença para os moradores. Por isso que é tão importante que essa construção ocorra de forma adequada, com uma base de pedra ou uma fundação, né, de tijolos de concreto que suba a uma altura de mais ou menos 50 ou 60 centímetros para afastar essa construção do solo e que depois disso ela também seja devidamente rebocada e coberta, para que assim não haja o perigo da instalação dos insetos, né, nas paredes e nem a degradação do pau a pique. E também é recomendado que a cada pallet você instale um pilar de madeira para dar maior segurança à estrutura. Algumas vantagens desse método construtivo são, como eu já disse, o baixo custo, a rápida execução, ela não necessita de uma mão de obra especializada e é uma técnica de construção ecológica, como também já foi abordado. Algumas desvantagens são a fragilidade e a umidade, a limitação vertical e a contração do barro ao secar, que pode originar as fissuras e que aí entra o problema dos insetos, da instalação dos insetos na moradia em si. E para reproduzir esse método construtivo, serão necessários terra, água, serragem, tijolos de concreto, pilares de madeira, areia, leite, pallet, galhos e pedras. Começando o processo produtivo do cimento ecológico, que nada mais é do que o barro do pau a pique mesmo, para 5 partes de terra, você vai utilizar uma parte de serragem, uma parte de areia, um copo de leite e o quanto bastar de água. O leite nessa mistura ele serve para dar liga ao barro. E aí, o passo a passo desse processo, você vai começar juntando a terra, a areia e a serragem sobre uma superfície plástica. E você vai adicionar o leite e misturar levemente para dar liga e endurecer o material. Lembrando que toda essa mistura deve ser feita com os pés. Aos poucos, você vai colocando a água e vai mexendo, ainda com os pés, até criar uma mistura homogênea e consistente que permita a construção de camadas sobre o pallet. E aí, quando o seu cimento ecológico estiver pronto, você pode partir para a parte da montagem da parede em si. Na base, você deve utilizar os tijolos de concreto até uma altura de mais ou menos 50 ou 60 centímetros, criando realmente um murete acima do solo, porque isso vai evitar que a umidade suba, né, pela parede e também vai evitar a decomposição do barro. Depois você vai posicionar o pallet da maneira que você preferir e fixá-los com um prego justamente nos pilares de madeira que vão estar dos lados dele. E aí você vai preencher todo o vão interno do pallet com galhos e pedras e em seguida você pode começar a arremessar as porções do cimento ecológico para que ele adentre nesses espaços vazios que ainda vão existir e forme uma parede consistente. Você vai realizar esse processo até que todo o pallet esteja coberto e depois você pode fazer o acabamento que você preferir e aguardar secar. No final, as paredes vão ficar com um visual bem rústico e com algumas rachaduras que são características do endurecimento do barro após a secagem da água. Então, o ideal é que você passe pelo menos mais uma ou duas camadas por cima. E aí sim, depois que as paredes podem permanecer rústicas ou receber um acabamento liso ou até uma pintura de caiação. E o segundo método que nós vamos apresentar aborda o pallet com uma alternativa de revestimento. Essa alternativa, ela reproduz os pisos que utilizam tacos de madeira, que muitas vezes acabam saindo a um preço bem elevado. E para produzir esse tipo de piso, você vai precisar dos seguintes materiais: pallet, lixa específica para madeira, verniz, folhas de madeira compensada, e aí vai de acordo com o tamanho da área que você for revestir, e cola de contato. Para começar o processo produtivo, você vai começar desmontando o pallet e separar as ripas e os pregos que estiverem presos ali. E aí, depois disso, depois das ripas separadas, você começa a lixar
para dar um melhor acabamento, né? E para que elas fiquem lisas e uniformes. Depois das ripas lixadas, você vai começar a preparar o contrapiso, que vai ser o processo de você colar as folhas de madeira compensada no cimento com a própria cola de contato. E aí, quando o piso estiver realmente nivelado, você pode começar a montagem das ripas que vieram dos pallets. As tábuas vão ser fixadas no contrapiso com pregos, e aí, caso você prefira, você também pode utilizar uma pistola de pregos para evitar deixar algumas marcas na madeira. E após o processo de aplicação das madeiras, você pode aplicar o verniz da sua preferência e o seu piso vai estar pronto. Bom, segundo um estudo feito pelo Fundo Mundial da Natureza, o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo, produzindo cerca de 11 milhões de toneladas de lixo plástico por ano, e apenas 1% desse montante é reciclado, que é um valor muito pequeno. O mesmo estudo aponta que cada brasileiro produz cerca de 1 quilo de lixo plástico por semana, que é um valor muito alto e prejudicial para o meio ambiente também. A poluição do plástico afeta a qualidade do ar, do solo e de sistemas de fornecimento de água. E ele pode levar até 400 anos para se decompor na natureza. Essa problemática também está relacionada diretamente com a ocorrência de enchentes nos centros urbanos e afeta muitos seres vivos. Um estudo realizado na Austrália aponta que cada pessoa ingere cerca de um cartão de crédito de microplástico por semana. Microplásticos são partículas muito pequenas de plástico geradas pela degradação dele, que estão presentes nos alimentos, na água e até no ar. A garrafa PET é um dos lixos mais produzidos no mundo. E apesar de ser um material 100% reciclável, isso não acontece muito aqui no Brasil. Existe um método já estudado e utilizado em países como a Bolívia, Filipinas e México, que comprova que a gente pode usar esse material de maneira inovadora e ajudar ao mesmo tempo a sociedade e o meio ambiente. Os ecobriques são blocos sustentáveis que reutilizam garrafas PET e todos os outros tipos de plástico. E ele tem muitas vantagens. A primeira é que ele recicla materiais que seriam inutilizáveis, a gente realmente vai pegar o que seria jogado no lixo. Ele gera valor para a sociedade, desenvolve consciência ecológica, já que a parcela da população que tiver contato com uma construção feita com esse método vai passar a ter um outro olhar sobre o lixo e a produção dele. É uma solução local de baixa energia para os plásticos, já que ele não vai ser incinerado, nem vai parar nos lixões de aterros sanitários, e eles podem ser utilizados com facilidade, de diversas formas, e a construção é bem rápida. Mas nem tudo é perfeito. Então, contrastando com o rápido tempo de construção, a gente tem um elevado tempo para a produção em larga escala do ecobrick em si, que é o bloco construtivo. E esses são os materiais necessários para realizar. Garrafa PET, bastão com diâmetro menor que a abertura da garrafa, cimento, argila, cal, fio de nylon ou sisal e material para encher a garrafa. E esses são esses materiais que podem ser utilizados na garrafa. Embalagem de alimentos, bitucas de cigarro, sacolas plásticas, canudos e qualquer outro material que não seja biodegradável. Mas esses são os mais comuns. Mas existe um outro método muito semelhante, que o método construtivo é igual, que utiliza dentro da garrafa areia. E assim, ele ainda tem a vantagem de reciclar a garrafa PET, mas de reutilizar, no caso, a garrafa PET, mas ele não é tão bom do ponto de vista sustentável, porque ele não utiliza tantos outros tipos de plástico como o ecobrick, como acontece no ecobrick. Essa é a fórmula utilizada para definir a massa ideal de cada bloco. Essa fórmula está no site ecobrick.org e você vai pegar a capacidade da sua garrafa, por exemplo, a garrafa de 1,5 litro, e vai multiplicar
por 0,33 e vai obter o resultado em gramas. Então, por exemplo, para uma garrafa de 1,5 litro, você vai ter o resultado de 490 gramas. E esse é a massa total que ela tem que ter depois de pronta. E vamos para o processo produtivo. Primeiro, você tem que limpar e secar todos os materiais a serem utilizados. Ele não pode estar sujo com restos de comida, nem com nenhum outro material, porque isso é muito importante para a higienização e não atrair insetos ou mofo. E depois você vai cortar todos os materiais, porque isso é super necessário para que a compactação dentro da garrafa seja eficaz e você consiga chegar na massa necessária. Então, tem que começar a depositar os materiais cortados na garrafa, comprimindo-os com a ajuda do bastão, à medida que o processo for avançando. Quando o recipiente estiver completamente preenchido, estiver com a massa ideal, você vai fechar a garrafa e seu ecobrick está pronto. Eu vou mostrar agora um vídeo ilustrativo de um ecobrick que eu fiz em casa. E agora o processo produtivo dos elementos arquitetônicos em si. Você vai utilizar uma mistura de cimento, argila e cal com um traço de 1:6. Significa que você vai usar uma parte de argila para uma parte de cal. As garrafas devem ser empilhadas na horizontal, sendo intercaladas com a mistura feita, como a foto mostra. As garrafas devem ser amarradas com fio de nylon ou com sisal para que fiquem bem fixas. E de quantas garrafas são necessárias? Para uma casa de 46 metros quadrados com 5 cômodos, sendo uma sala, uma cozinha, um banheiro e 2 quartos, foram necessárias 2.700 garrafas. Bom, e o último método que nós trouxemos para apresentar são esses revestimentos produzidos a partir de tampinhas de garrafa e que podem ser utilizados de várias formas. Você pode aplicar eles em calçadas, pisos, paredes, até mesmo em móveis. E essa ideia surgiu de um projeto do arquiteto argentino Francisco Ribeiro, e essa iniciativa dele já obteve até a aprovação do Instituto Nacional de Tecnologia Industrial da Argentina. Essa técnica ela lembra muito as pastilhas de revestimento que muitas pessoas acabam usando nos banheiros também. E além de ser uma técnica ecológica, essas placas de revestimento são bem leves e elas funcionam como isolamento térmico e acústico por causa do ar que fica contido dentro das tampinhas da garrafa. E além disso, né, o efeito visual fica bem bonito por causa do colorido das tampinhas. E é importante a gente ressaltar também que o mais indicado é você utilizar tampinhas de garrafa de refrigerante, porque elas são feitas de propileno, que é um material mais resistente do que, por exemplo, o material que é usado para as tampinhas de água, além do que o propileno leva centenas de anos para se degradar. Então, é uma alternativa melhor para ajudar o meio ambiente. Para produzir as placas de revestimento, os materiais necessários são tampinhas de garrafa, e aí é importante que todas elas sejam do mesmo tamanho, silicone transparente, malha de fibra de vidro e argamassa, que nada mais é do que cimento, areia e água. Para começar o processo produtivo do revestimento em si, que são as plaquinhas, você vai posicionar as tampinhas em um molde da sua preferência, e aí é importante que você corte a fibra de vidro um pouco maior do que esse molde,
e você vai aplicar o silicone em volta de todas as tampinhas e aplicar elas na fibra de vidro. E aí você vai deixar secar sem nada em cima. E aí você pode ir para o processo da aplicação. Esse processo ele é tradicional, as placas são aplicadas numa superfície com adesivo cerâmico e depois disso as juntas são preenchidas com cimento. E aí quando esse cimento começar a endurecer, o excedente é limpo e aí já está pronto para ser usado. Mas eu vou explicar um pouco mais detalhadamente aqui. Você vai preparar a superfície para que ela esteja lisa para aplicação. E aí você vai cobrir essa superfície com uma camada de argamassa, vai assentar as telas de revestimento e vai nivelar as tampinhas corretamente. Depois delas niveladas, você vai preencher os vãos que vão existir entre elas com uma mistura de areia, cimento e água. E quando essa mistura estiver praticamente seca, você vai limpar essa superfície para tirar o excesso de cimento e deixar sobressair o efeito colorido das tampinhas. Depois você vai esperar secar e o seu piso de tampinha já está pronto. E aí, como eu disse antes, esse tipo de revestimento ele pode ser usado de formas variadas. Então, é bem legal que você use a sua criatividade, né, para utilizar esse revestimento. Bom, e esses foram os 4 métodos que nós trouxemos aqui hoje, foram os 4 melhores métodos que nós desenvolvemos o nosso estudo até agora. E a gente espera muito que vocês tenham gostado. E lembrando que esse vídeo vai ficar salvo no canal do Coletivo Força Motriz no YouTube. Então, caso surja alguma dúvida ou caso você precisa rever esse vídeo, é só você procurar pelo canal do Força Motriz. Então, se você gostou do tema, do que a gente ensinou por aqui e teve mais ideias que podem ser utilizadas para diminuir o custo na construção civil, entre em contato com a gente pelas redes sociais. E além disso, a gente está sempre postando coisas legais por lá que podem ser utilizadas tanto na sua casa ou talvez na casa de alguém que você conhece. E a gente está sempre estamos sempre abertos a novas ideias. A gente agradece a presença de todo mundo e esses são os nossos e-mails. Se alguém tiver dúvida, também pode mandar por lá. Esses foram os principais sites que a gente utilizou para realizar esse estudo. Lembrando que essas técnicas não foram desenvolvidas por nós. O que a gente trouxe aqui foi um apanhado com as melhores técnicas que a gente encontrou e mais baratas e sustentáveis. E a gente não conseguiu colocar em prática ainda. Por causa da quarentena, a gente está respeitando as recomendações da Organização Mundial da Saúde, mas espero que tenha sido útil para vocês e que vocês tenham gostado.